a empresa, o representante, que é o São Emerson, ele me deu toda a assistência. Eu estou falando isso assim de forma muito concreta mesmo. De fato, ele me deu toda a assistência e eu pude começar a fiquei mais tranquila, porque eu não tive problema nenhum. Eu até digo o seguinte, para fazer uma construção, uma obra num prédio como esse, olha a estrutura desse prédio. Não é brincadeira comprar um material como esse, de fato foi escolhido o melhor material. Poderia ter colocado aqui um material inferior, mas nós escolhemos um granito, o melhor granito, o paginado porque, como eu já tinha um projeto, ele já trouxe as pedras no corte devido. Tudo que foi necessário aqui, os cortes, e uma pedra muito melindrosa, tudo que foi necessário aqui, ele pôde compor da melhor forma, então foi perfeito. O meu grau de satisfação hoje é grande, com certeza. Eu posso dizer assim que eu estou muito satisfeita.